Este programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. So sieht es auf der Greifbar. Como é bom estar de volta. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 32 do Assombração. Nesse momento, finalmente iniciamos a segunda temporada do seu podcast paranormal após uma pausa de 3 meses. E se você ainda não me conhece, eu sou apresentador, locutor, produtor, audiodescritor, autor e podcaster nas horas vagas. E assim como você, eu sou um grande curioso desse mundo sobrenatural conhecido como obscuro, amedrontador e totalmente misterioso. Aqui no Assombração, continuamos com as nossas entrevistas em todos os episódios pares. Se é episódio de número par, tenha certeza que você vai ouvir uma entrevista, uma história, uma experiência real sobre a paranormalidade. Continuamos com a série Investigações de Ed e Lorraine Warren, com novos episódios que irão nos acompanhar até meados do episódio 63. Mais investigações paranormais, novas histórias, novos relatos paranormais e entrevistas inéditas aqui no estúdio do programa, como a que você vai ouvir em instantes, na sintonia do Assombração. E já adianto para você que daqui a pouco você ouve uma entrevista inédita, gravada com Francisca Silva, ou simplesmente minha mãe. Sim, pela primeira vez eu vou entrevistar minha mãe para que ela conte os relatos e as experiências paranormais que eu sempre ouvi desde criança e que ela sempre contou, e até os dias de hoje vivencia, ouvindo, vendo e sentindo a presença do paranormal. Também temos novas vinhetas e algumas outras novidades que ao longo dos episódios do Assombração você vai escutando e descobrindo todas essas novidades. E se você que me ouve agora, se você tem uma marca, uma empresa ou serviço e quer divulgar ela aqui no Assombração, o nosso programa está aberto para receber e anunciar o seu negócio para mais de 40 mil ouvintes da melhor forma possível durante os nossos inícios, finais de episódios ou durante os intervalos do Assombração. Para mais informações, é só entrar em contato pelo nosso e-mail e nos enviar a sua proposta de patrocínio. E a seguir, em Relatos Paranormais, você vai ouvir. Aquilo me dava muito medo, porque era uma menina de 13 anos, né? Então, ver o que eu via era muito difícil para mim, porque eu saí do meu corpo, eu via eu saindo, eu vivia aquela realidade que nunca foi minha, pelo menos no meu entender, né? E eu, sinceramente, eu gostaria de ter essa experiência novamente, porque
foi interessante. Agora, por que você falou que você acredita que tinha mais alguma presença, além da senhora idosa já falecida há 3 meses e dessa menina que você viu? Eu senti a presença dela ali na porta querendo entrar. E no Assombração Notícias... Voz feminina chama por socorro após acidente fatal. Assassino da família de Amityville morre aos 69 anos na prisão. A causa da morte não foi revelada. É daqui a pouco no Assombração Notícias. E eu lembro a você que o download dos nossos episódios são sempre gratuitos e você pode ouvir quando e onde quiser. Se for compartilhar os nossos episódios com seus amigos nas suas redes sociais, use sempre a hashtag Assombração. Senhoras e senhores, bem-vindos à Sintonia Paranormal. Está no ar a 2ª temporada do Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros. O que realmente é a assombração? Começa agora Relatos Paranormais. Meu nome é Levi Palomo e estamos gravando este episódio no dia 24 de março de 2021, exatamente às 2h47 da tarde, em Santo André, São Paulo. E hoje eu converso com Francisca Silva, ou simplesmente minha mãe. Exatamente, hoje nesse episódio eu converso com a minha mãe, com seus relatos, com as suas histórias paranormais, que confesso que desde a minha infância eu escuto todas, não são poucas, e hoje você, ouvinte do Assombração, vai poder conhecer um pouco mais dessas histórias que eu sempre ouvi, desde que o mundo é mundo pra mim. E a primeira pergunta que eu te faço é: aceita um vinho? Sim. Vou pegar um vinho pra gente tomar aqui então, e enquanto eu coloco o vinho pra gente tomar, explica pra mim como é que isso tudo começou, porque tudo tem um início, tudo tem um começo. Eu acredito que por aquilo que você já me contou até hoje, tenha começado na sua infância, né? Sim. Começou aos 7 anos, no ano de 1976. 76? Sim. E como é que foi a primeira experiência que você teve? A primeira experiência foi traumática, porque apenas uma criança... 7 anos, né, de idade você tinha? 7 anos. Eu saí de uma casa para outra. Nesse intervalo do caminho, eu olhei para o lado e vi uma sombra, uma espécie de uma senhora passando com roupa branca e uma vela na mão, acesa. Você saía da sua casa e ia para casa de outra pessoa? Sim. E aí você viu essa, por aquilo que você entendeu, uma senhora, uma idosa, transparente, você via ela nítida, como que era a imagem? Eu vi apenas como parecia vestida de noiva, só que não via os pés. Ela flutuava. Ela flutuava. E você conhecia ela?
Com o passar do tempo eu fui olhando e eu vir a saber quem era. Você conseguiu reconhecer? Sim. E quem era? Era a tia da minha mãe, já falecida na época. A tia da sua mãe? Sim. E ela tinha falecido há muitos anos? Que eu me lembre há um ano mais ou menos. Mas você estava sozinha nesse dia, né? Sim. E qual foi sua reação quando você viu isso? A minha reação foi de desespero e tentar entrar o mais rápido possível na casa. E eu acredito que com 7 anos de idade, quando você vê uma coisa dessa na sua frente, o susto vem, o medo vem, e você contou para mais pessoas. Sim, depois de muito tempo, porque eu fiquei muda, não conseguia falar. Acho que fiquei entre 15 e 20 minutos. Muda. Sim, querendo falar e não O conseguia. apavoro foi grande. Me apavorei. Você contou pra avó isso aí? Sim, E ela? ela não acreditou. Mas você já conhecia essa pessoa antes da morte dela, não? Sim, E mesmo você falando as descrições do corpo, de como era, você chegou a ver o rosto, né? Um pouco, pelo menos. mais ou menos. Não, Mesmo- não nítido. E mesmo com essas descrições, ela não acreditou no que você contou, Não, que você tinha visto. achou que era coisa de criança. Que era medo, alguma coisa que eu vi e interpretei diferente. Aham. E aí, depois de um tempo, de acordo com aquilo que eu sei que você já contou pra mim, você viu mais coisas com seu irmão, né? Já falecido atualmente, inclusive. Sim, ele já falecido, quando eu via algo, ele também via. Nesse dia que você viu a tia da sua mãe, Ele não estava comigo. ele não tava. Não. Mas e as outras vezes que ele viu, como é que foi? Ele viu junto com você, aliás, Sim, né? as outras vezes foi no interior, onde morava meu avô. Só pra situar e deixar específico pros nossos ouvintes, o interior do Piauí, que é de onde você nasceu, né? Onde você morava antes. Sim, Certo. Olho d'Água é o nome do interior. A cidade chama Olho d'Água, interior do estado do Piauí. Jacobina, sim. Jacobina do Piauí. Ah, entendi. E aí você estava junto com o seu irmão, que chamava Antônio, né? Antônio. E de repente a gente estava caminhando de mãos dadas, indo para casa, Crianças ainda? crianças ainda. Ah, Víamos um senhor. Aí eu olhei e falei, quem é aquele homem? Você conhece? Ele olhou e falou, não, nunca vi. Aí o homem estava de chapéu, um senhor alto, que eu não sei quem era. nem ele sabia também. Não. Aí eu falei para ele, vamos correr, que a gente... Aí olhamos para trás, o homem desapareceu. Aí corremos até chegar em casa já cansado. Vocês olharam pra ele e já ficou com medo por ser uma figura diferente? Sim, que não eram pessoas dali. E ele tava de um jeito estranho, tava olhando pra você, tava parado, como é que ele reagia? Olhando parado para nós. Olhando especificamente pra vocês, Exatamente. com aquele olhar duro, fixo. Sim, ele não se mexia. Ele olhava e aquilo deu medo, sabe? Eu falei, não é daqui. Uhum. Corremos, fomos embora. Aí quando olhou pra trás, cadê o cara? Não estava mais. Desapareceu de um lugar que não dava para desaparecer assim. Um senhor daquela idade não sairia tão rápido de um lugar assim. Uhum, com certeza. E teve mais coisas com ele, né? Sim, isso já na minha cidade, também no Piauí, A sua cidade, paulistana. paulistana, no Piauí. Sim. Certo. Passando por um lugar que antes era linha de trem. Sei. Lá morreram muitas pessoas na época em que estavam fazendo a A linha do trem. a linha do trem. Morreram na construção dessa linha do Morreram trem ou na cons- época? na construção. Tá. Aí então, a gente passando, acho que era o quê? Umas 6 horas da tarde, por aí. A famosa Hora das Almas, aliás. Sim, a hora das almas. Vimos 2 pessoas, só que do pescoço para baixo, porque a pessoa não tinha cabeça. Também corremos juntos, com medo daquilo que a gente viu. Eram 2 pessoas sem cabeça, só Você o corpo. conseguia identificar se era homem, se era mulher, essas 2 pessoas? O medo foi grande e não deu para saber. Só olhou, não viu a cabeça e correu. Sim.
Mais uma vez, eu e ele juntos, os dois viu a mesma coisa. Essa linha do trem, aliás, ficava na mesma rua da casa que você morava lá no Sim, Piauí, uma né? travessa da minha rua. Da rua que eu morava lá. Contou para as pessoas, também ninguém acreditou. Olha, como faz muitos anos, eu acredito que eu tenha contado sim. Mas alguns fatos eu não contava porque a pessoa achava que era tudo coisa de criança, a imaginação da criança. Então Mas eu não não, contava, não. Uma das histórias que você sempre contou pra mim, você sempre falou pra mim, foi que uma das suas irmãs, a Maria, né? Sim, Um tempo ela chegou a falecer, ela tinha doença. Qual doença que ela tinha? minha irmã tinha doença mental. Mas qual, especificamente? Eu não sei exatamente que espécie de doença era. Eu sei que a mente dela parou aos 2 anos de idade. Ah, entendi. Ela tinha 23 anos quando faleceu, mas a mente era de criança de 2 anos. Até que chegou um dia que ela faleceu, não foi Sim. isso? Aos 23 anos, ela faleceu. E você acredita que esse falecimento foi algo natural ou sobrenatural? Natural, pela vida que ela levava, tudo. Eu acredito que na época ela tenha falecido de doença cardíaca. Foi ficando mais doente com o tempo, né? Sim, E por aquilo que eu sei que você já me contou, depois de um tempo teve o velório dela, o enterro dela. Você não se sentiu à vontade para olhar o corpo dela, né? Enquanto não ela tive tava no velório? coragem, não tive coragem, que o velório no Nordeste é na própria casa da pessoa, né? Eles não têm um local exato, pelo menos nessa sua cidade, não tem um local exato para fazer velórios, né? Não, cada pessoa... sala de casa. Sim, cada pessoa faz na sua própria casa, o velório dos seus entes queridos. E aí, pelo jeito, conforme você não olhou para ela durante o velório, Não ela consegui. ela não chegou a gostar disso, por aquilo que você comentou, né? Não. Por quê? Explica essa história. Então, eu tinha 13 anos na época, né? Uhum. Então, para mim foi muito traumático. Eu não conseguia passar e olhar para ver a figura dela morta, estática, né? Não conseguia. Aí então teve dias difíceis, porque ela sempre aparecia para mim em forma de sonho. E aquilo me dava muito medo, porque era uma menina de 13 anos, né? Então ver o que eu via era muito difícil para mim. Era medo mesmo, que aparecia ela, daqui a pouco passava um tempo, ela virava um monstro, virava outro, só tudo para me assustar no sonho. E aquilo me causava um terror. Eu não dormia direito, eu chegava à noite e eu ficava sempre esperando alguma coisa, né? Se eu dormir eu vou sonhar. Isso foram o quê? Mais de 15 dias. 15 dias seguidos, esses sonhos Seguidos, acontecendo todas depois as do enterro noites. dela. né? Sim, sim, todas as noites. Até o último sonho que eu tive com ela. Ela estava no quintal de casa, cheio de flores, quintal florido, ela caminhando como se fosse uma criança e rindo, feliz. Daí, desse dia em diante, em sonho não tive mais. Você vê ela caminhando como uma criança com a figura, a imagem dela quando era criança, ou o jeito que ela andava era um jeito de criança? Era um jeito de criança adulta. A figura dela já era adulta, Sim, conforme ela chegou a falecer. sim. Só que entre flores, sem monstros. Maravilhosa ela estava. Qual foi a conclusão que você tirou com esse sonho que você teve, que ela estava em meio de flores, um jardim bonito, no próprio quintal da casa de vocês? Então, eu acredito, depois de eu rezar muito, que toda noite eu rezava para Deus iluminar a alma dela, para ela